Você é servidor público e está interessado em se candidatar para vagas no setor privado para compor a sua renda? Tem dúvida se isso é possível? Se corre algum risco de ter alguma penalidade no seu cargo público? Então o vídeo de hoje é para você, pois hoje nós vamos tratar justamente sobre essa dúvida. Afinal, um servidor público, ele pode trabalhar em uma empresa privada? Então, se esse tema é do seu interesse e você tem dúvidas sobre esse assunto, não esqueça de já deixar o seu curtir, também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, para semanalmente, todas as quintas, receber um vídeo novo de um conteúdo jurídico relevante aqui no nosso canal do YouTube. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no escritório, seja muito bem-vindo. O meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe da Duarte Moral Advogados. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar o nosso site, duartemoral.com, e também caso queira seguir as nossas redes sociais, nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, Duarte Moral ADV. Lembrando que todas as informações para contato com o escritório, também as nossas redes sociais, o nosso site, eles estão aqui embaixo desse vídeo, na descrição. Então, tendo alguma dúvida, pode entrar em contato por um desses canais de atendimento. Em regra, existe sim a possibilidade de um servidor público, ainda no exercício das suas funções, se candidatar e cumular esse seu trabalho com um ramo numa empresa privada. Então, existiria sim essa possibilidade da pessoa ser um servidor público ainda em exercício, caso ele tenha interesse, se candidatar para vagas numa empresa privada, para ser contratado como CLT ou algo do gênero. Porém, é importante ressaltar que existem alguns requisitos para que isso seja possível, e isso não é válido para todos os cargos públicos. Existem certas carreiras que possuem sim algumas restrições, impossibilitando assim esse acúmulo de cargos. Entre os requisitos para que esse acúmulo de cargos ele seja possível, nós podemos citar primeiramente a compatibilidade de horários, ou seja, o trabalho privado desse servidor ele não pode prejudicar ou influenciar de alguma forma tanto no desempenho quanto na carga horária que ele tem dentro do cargo que ele é concursado, do seu cargo público. Então, por exemplo, não é possível que a pessoa fique faltando no serviço, no caso no serviço público, peça diversos atestados médicos, faça plantões que acabam interferindo nas suas funções para a qual ele é concursado. Então, primeiramente, tem que ter essa compatibilidade de horários, não sendo possível que o cargo privado ele comece a prejudicar as suas funções dentro do seu cargo público. Um outro requisito muito importante é que não pode haver conflito de interesse entre esses dois cargos. Então, por exemplo, um servidor que trabalhe no INSS, em tese, ele não poderia trabalhar em um banco privado, exercendo a mesma função num cargo muito parecido, mas em um concorrente do INSS. Ou um outro exemplo, um funcionário de uma vara criminal que também atue como redator de um jornal. Nesses dois exemplos, a gente consegue visualizar que teria um claro conflito entre os interesses da administração pública e os interesses desse servidor, porque os dois cargos eles acabariam entrando em debate. Por um lado, por conta de talvez informações sigilosas ou informações privilegiadas que você teria acesso por conta do seu cargo público, e por outro, as funções que você precisa desenvolver na empresa privada. Então é muito importante, e na maioria dos casos, os problemas com os acúmulos de funções acontecem justamente pela não observância desse requisito. Os cargos eles não podem ser conflitantes entre si. Esse acúmulo de cargos, ele seria possível para todas as carreiras da administração pública? Não! Existem certas carreiras, certos servidores, certas vagas que são impossibilitadas de fazer esse acúmulo de cargos entre o serviço público e o serviço privado, justamente pelo grau de complexidade das funções, pelos poderes que são inerentes a esses cargos e também muitas vezes por uma coisa chamada dedicação exclusiva desse servidor. Então essas pessoas, pela natureza desse cargo, ela não poderia fazer esse acúmulo entre outras funções, entre outros cargos. Então, por exemplo, imagine um policial. Esse policial ele não poderia ser contratado formalmente, CLT, para fazer a segurança de uma loja, de uma balada ou algo do gênero.
Porque por ter esse cargo, e muitas vezes isso consta diretamente no edital, no estatuto desse servidor, ele tem uma presunção de dedicação exclusiva. Então ele não poderia estar repassando o seu treinamento como policial, os seus poderes que ele possui ali como policial, para estar fazendo a segurança privada dessa empresa. Isso também acontece com juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, cargos que são mais delicados e têm uma complexidade maior. Então, nessas funções em específico, não é permitido fazer esse acúmulo entre os cargos. E o que ocorre caso essa acumulação seja feita de forma indevida? Um servidor que pratique esse ato de acúmulo de cargos de forma errônea, de forma indevida, ele pode estar respondendo por um processo disciplinar administrativo, sendo que a pena mais grave que ele pode estar sofrendo é justamente a demissão do cargo público. Então, novamente, nós ressaltamos que é um assunto bem delicado e caso você tenha interesse, está passando por essa situação, é importante que você analise todos os parâmetros para entender, porque a penalidade para isso é, de fato, a perca do seu cargo público, no caso, a penalidade mais grave. Então, de fato, é algo bem sério. Então, apesar de não existir uma previsão legal na lei federal mencionando sobre os cargos acumulados em empresas privadas, essas disposições de conflitos de interesse, conflitos de horários, elas podem constar no edital, em leis estaduais, no estatuto do seu cargo que você exerce na administração pública. Então, existem sim certos regulamentos, certas leis que podem fazer com que esse seu ato, caso ele seja feito de forma indevida, você sofra com essas penalidades. Por fim, como você pode saber, como você pode detectar se o seu cargo tem essa possibilidade de você ter um outro cargo agora no ramo privado? Bom, primeiramente seria importante que você verificasse o que consta no edital desse concurso que você prestou. Como eu mencionei anteriormente, dependendo da vaga, do estado, para o cargo que você está prestando, essas informações podem constar diretamente no edital. Então, um primeiro ponto seria retornar e confirmar o que consta nesse documento. Caso assim você não consiga localizar a informação ou ainda tenha alguma outra dúvida, você pode estar buscando o estatuto que faz o regimento do seu cargo público. Também podem ter algumas disposições, algumas informações referente a esse acúmulo de funções. Por fim, caso de fato você não tenha conseguido localizar essa informação ou tenha alguma dúvida específica sobre o seu caso, você pode estar consultando um advogado especializado no assunto ou também dando entrada num pedido de consultoria dentro do próprio órgão que você atua. Existe essa possibilidade. Então, você poderia contratar um advogado privado para fazer essa análise para você sobre o seu caso, ou também buscar diretamente a assessoria e o auxílio do órgão onde você atua para confirmar se não teria nenhum risco, se o cargo na empresa privada que você tem interesse não geraria nem algum tipo de problema na sua vida pública. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Se você ainda não deixou o seu curtir, não se esqueça de vir aqui embaixo, é uma retribuição pelo nosso trabalho. Também se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!